Graça e paz. É com muita alegria que a Secretaria Executiva de Educação Cristã apresenta mais um webinário pelo Dia da Bíblia. Hoje, em um primeiro momento, teremos a palavra pregada pelo bispo Paulo Rangel, da primeira região eclesiástica, que com certeza falará muitíssimo ao teu coração, discípulos e discípulas da palavra. Na sequência, teremos uma palestra com a professora doutora Alessandra Viegas, que dará sequência ao tema que há cerca de 3 anos estamos abordando, analfabetismo bíblico. Ao final deste webinário, você terá disponibilizado todos os nossos contatos, a fim de que você possa nos seguir nas redes sociais e também, caso deseje participar da nova turma do curso de Bíblia Antigo e Novo Testamentos em 2024 com a professora Alessandra Viegas, você possa estar nos encaminhando uma mensagem por WhatsApp ou por e-mail. Desejo a todos e a todas um excelente webinário pelo Dia da Bíblia. Graça e paz. Que dia é hoje? É o dia da Bíblia. Nós celebramos esse dia com muita alegria e satisfação. Somos o povo da palavra, que ama a palavra de Deus, que sabe que a palavra de Deus é a nossa bússola, né? Ela que dirige a nossa vida, é ela que governa todas as áreas da nossa vida, é essa palavra. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A Bíblia também diz que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Amém? Então nós aceitamos a palavra de Deus como verdade do Senhor na nossa vida. E hoje é um dia especial para nós trazermos à memória isso. Você celebrou na sua igreja hoje? Celebrou? Vai celebrar? Igreja Metodista na primeira região, celebre o dia da Bíblia. Esse é um dia especial para a salvação da humanidade, o propósito de Deus na terra. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre os tipos de discípulos. E você vai perceber nessa palavra que o discipulado de Jesus, o discipulado em Jesus tem tudo a ver com a Bíblia, tudo a ver com a palavra. E eu venho partilhar o texto de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vou começar por esse, para nós identificarmos o primeiro tipo de discípulo aqui. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Guarde isso. Eles viram os sinais que Jesus fazia na cura dos enfermos. Eu vou começar por esse versículo aqui. A Bíblia fala o quê? Uma numerosa multidão seguia Jesus. Por quê, bispo? Porque eles viram os sinais que Jesus fazia na cura dos enfermos. Temos aqui uma multidão que considerava discípulo de Jesus, seguidor e aluno dele, porque não tenho dúvida que essa multidão, muita gente estava nos momentos que Jesus ensinava, no momento que Jesus ficava expondo as Escrituras. Só que aqui nós vamos ver claramente que essa multidão, ela também tinha interesse. Eu chamo esse tipo de discípulo o discípulo de sinais, o discípulo que está afim de sinais, de ver sinais, de desfrutar dos sinais. Porque o texto bíblico fala que eles foram atrás de Jesus porque viram os sinais que ele fez na cura dos enfermos. O primeiro tipo de discípulo é o discípulo de sinais. Ele é arrastado por aquilo que é movido por grandes sinais, de manifestações poderosas, onde o sobrenatural acontece, isso é bom, isso é importante, mas alguns discípulos ficam presos apenas nos sinais, apenas no sobrenatural. Sim, nós amamos o sobrenatural. Eu sempre falo na região que o sobrenatural não nos aliena, o sobrenatural que vem de Deus, claro, o sobrenatural nos protege, mas nós não devemos ser discípulos de sinais.
Os discípulos de sinais, ele fica esperando alguma coisa sobrenatural, fantástica acontecer, para respaldar a quem ele segue, respaldar a sua caminhada com Jesus. E nós não somos esses discípulos de sinais. Deus não nos chamou para isso. Esse texto fala da multiplicação de pães e peixes. Em si, a história já é linda. A Bíblia fala que Jesus levanta os pães e peixes, agradece a Deus e depois multiplica, né? E aquela multidão é alimentada. Só que essa multidão ela vai ao encontro de Jesus antes do milagre acontecer, procurando os sinais. Elas encontram os sinais. Eles encontram os sinais ali. Sim, eles veem multiplicação de pães e peixes, algo maravilhoso, a manifestação do sinal de Deus, de grandes maravilhas, mas, olha, qual o conselho? Não seja discípulo de sinais. Não seja um discípulo de sinais, onde você o tempo todo precisa de um sinal de Deus para você segui-lo, um sinal de Deus para você se manter fiel. Você precisa de algo que aconteça, que te espante, que te deixe abismado, e por isso você segue Jesus. Nós não somos discípulos de sinais. Essa é a primeira lição que eu quero falar hoje, do primeiro tipo de discípulo. E nós vamos encontrar esses discípulos muitas vezes na Bíblia. Aqueles discípulos que vão atrás de sinais e às vezes nem voltam para agradecer. Como a história dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Tipos de discípulos de sinais. Discípulos de sinais, eles recebem algo e depois nem voltam para agradecer. Não tem no seu dicionário a palavra gratidão. Discípulos de sinais não tem no seu dicionário a palavra gratidão, não tem no seu dicionário a palavra lealdade. Discípulos de sinais, eles querem ver os sinais, resolve ali e pronto, acabou. Depois você nunca mais vê. Discípulos de sinais não estabelece aliança. Discípulos de sinais são discípulos que, se eu conseguir alguma vantagem, ótimo. Se eu não conseguir, eu não caminho junto. Está sempre motivado. A expectativa dele é sempre se alguma coisa grandiosa vai acontecer. Está sempre preso a isso. Nós não somos discípulos de sinais. Também, a Bíblia fala de um outro tipo de discípulo. Está nessa mesma narrativa. Acompanhe comigo. João capítulo 6, versículo 26. Diz assim: respondeu-lhe Jesus. 25, melhor. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, olha, já mudou, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E Jesus dá uma lição. Ele fala no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém? Esse tipo de discípulo é que discípulo? É o discípulo de pão e peixe. Eu considero esse discípulo de pão e peixe. É o discípulo que ele quer o tempo todo a comida da terra. Ele quer alguma coisa que promova algo para ele naquele momento. O discípulo de pão e peixe é aquele discípulo que ele está sempre interessado em alguma coisa que vai sustentar a sua vontade ali naquele momento. A Bíblia fala aqui que no dia seguinte da multiplicação dos pães e peixes, no dia seguinte, a multidão, que um dia antes era discípulos de sinais, agora viraram discípulos de pão e peixe. Eles vão atrás de Jesus, atravessam o mar da Galileia, vai do outro lado e faz essa pergunta para Jesus. Né? Mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, a gente quer pão e peixe. Por favor, dá mais pão e peixe para a gente. E Jesus dá uma lição para eles. Qual a lição que Jesus dá? Jesus fala para eles o seguinte: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós também não somos discípulos de pão e peixe. Discípulos de pão e peixe trabalham o tempo todo interessado em algo que vai terminar aqui, em algo que vai se fechar aqui. Discípulos de pão e peixe são aqueles discípulos que eles são dispostos a atravessar o outro lado, eles estão dispostos a ir a qualquer lugar pela sua vontade, por causa de pão e peixe. E nós não fomos chamados também para sermos discípulos de pão e peixe. Jesus vai dar essa lição aqui. E ele fala para essas pessoas: vocês não estão aqui agora por causa dos sinais, vocês estão aqui porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, agora vocês viram como é bom o pão,
e vocês querem se fartar mais ainda. Ou seja, vocês são insaciáveis com as coisas da terra. Infelizmente, a humanidade está se perdendo, muitas igrejas estão andando fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, porque viraram discípulos de pão e peixe, né? Viraram discípulos de pão e peixe. E aí, naturalmente, a palavra acaba não fazendo diferença para esse tipo de pessoa. Bem, eu quero falar agora sobre o discípulo que interessa para nós. Aquele que Deus te chamou para ser. Aquele que Ele chamou a igreja para ser. Eu considero esses discípulos os discípulos da palavra. Discípulos da palavra está em João capítulo 8, versículo de número 29, 30 e 31. Jesus fala o seguinte: e aquele, 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30. Ditas estas coisas, muitos crerão nele. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Somos discípulos da palavra. Os discípulos de Jesus verdadeiros são aqueles que permanecem na palavra. E é isso que ele partilha aqui. Se nós permanecermos na palavra, nós teremos as credenciais. Nós teremos o quê? A capacidade. Nós seremos conhecidas como pessoas que andam com Jesus e reproduz da sua graça, reproduz do seu favor. Discípulos da palavra são verdadeiramente cristãos na essência. São miniaturas de Cristo, porque esse é o sentido de ser cristão. Pequenos cristos espalhados, pequenos cristos que vão levando a mensagem, levando a boa nova do Evangelho a todos os lugares. Sim, discípulos da palavra. São esses discípulos que Deus está chamando hoje. Eles são esses discípulos que hoje, em nome de Jesus, nós estamos sendo convocados a ser, ou reconvocados a buscar, que é o quê? Buscar a palavra de Deus, andar conforme Ele quer. Discípulos da palavra é essa mensagem, esse tipo de discípulo que Deus nos chamou para ser. E eu quero convidar você a viver intensamente isso hoje. Amém? Discípulos da palavra. E eu termino com João 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ser um discípulo da palavra? Ande na verdade. Ande na luz. Caminhe na verdade. Caminhe na verdade, na graça, na bondade de Deus. Que Ele vai te abençoar e você, sem dúvida nenhuma, vai fazer da sua vida um instrumento vivo para que a palavra de Deus se manifeste. Que tipo de discípulo você é? Discípulo de sinal? Discípulo de pão e peixe? Ou discípulos da palavra? Eu tenho certeza que você já fez sua escolha. Basta você dizer qual é a prioridade que tem direcionado a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais. Eu convido você a orar comigo. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, por esse tempo, por esse momento que a tua igreja está reunida, Senhor, e sabendo do valor que a tua palavra tem nesse ambiente, nesse lugar, nós pedimos, ó Pai, santifica-nos na tua palavra, na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nós queremos buscar a santificação, andar, Senhor, conforme tu queres. Senhor, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a levar o teu nome adiante, debaixo de graça e verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço do seu bispo, de toda a primeira região, em nome de Jesus. Graça e paz. Olá, queridos. Professora Alessandra Viegas aqui. E hoje nós queremos falar um pouquinho nesse webinário, em homenagem aí ao Dia da Bíblia,
segundo domingo de dezembro, e nós estamos seguindo um caminho que é o analfabetismo bíblico, de maneira que esse é o terceiro webinário com este tema. E eu quero aí seguir, né? Aí virou uma trilogia, Bispo Bruno Roberto, depois o reverendo Assir, né? E agora eu aqui, para falar um pouquinho desse tema que é importantíssimo no nosso tempo, sendo que o meu subtema é a importância de uma leitura atenta. Por quê? Muitas vezes, né? E eu vou fazer todo o tempo referências ao webinário do Analfabetismo Bíblico 2, que foi do ano passado, e até para não ser repetitiva com os textos que o reverendo Assir trabalhou, tá? E então eu te peço aí para que você assista lá também, porque está excelente. E aí, ele tratou exatamente sobre a questão do que é analfabetismo, né? Quando a pessoa não consegue, aí eu que fui professora de crianças, né? Juntar as letrinhas e ler, né? Eu estou falando com as minhas palavras. E o analfabetismo funcional, que é quando a pessoa consegue juntar as letrinhas, mas não consegue interpretar o que leu. E o analfabetismo bíblico é exatamente algo parecido com esse analfabetismo funcional, em que a pessoa juntou as letrinhas, leu, mas não teve uma leitura atenta. Muitas vezes nós reproduzimos o que ouvimos. E aí o reverendo Assir dá uma série de exemplos, tá? João capítulo 10, lá, né? Quando as pessoas dizem, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso não está escrito lá. O que está escrito lá em João capítulo 10, Jesus falando, o ladrão. Porque ele está falando do pastor, ele está falando das ovelhas, e ele está falando do ladrão das ovelhas. Que entra para roubar, matar e destruir. E uma série de textos ele faz referência. Então, por que... O que eu quero falar é isso. Porque nós reproduzimos essas falas, muitas vezes dizendo que isso está na Bíblia, e eu não estou falando de leigos, não, estou falando muitas vezes de clérigos, de pastores, tá? De lideranças, de pregadores, que utilizam determinadas falas, e assim, porque está lá na Bíblia, né? Assim como eu ouvi esses dias no rádio, e aí o pastor dizia assim, pois está escrito, né, lá na Bíblia, o meu povo perece porque não conhece as escrituras. Ou seja, ele juntou dois textos, ele juntou o Oséias, lá o capítulo 6, versículo 3, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E juntou o João 5,39, errais por não conhecer as escrituras. Então, e aí ele diz, olha, isso aí está lá na Bíblia, então venha estudar. Sabe? Então, é muito importante a gente fazer uma leitura atenta, ainda mais num momento da história em que nós estamos, em que as pessoas não prestam mais atenção no que elas estão lendo. Elas leem um folder, um cartaz e fazem perguntas, cujas respostas estão naquele cartaz. Eu já fiz um anúncio de um curso que eu dei, em que estava, a aula será presencial. E algumas pessoas me perguntaram, que horas vai passar no YouTube? Vai ter link para o Facebook? Estava escrito lá em letras grandes, aula presencial, tá? Então, é necessária uma leitura atenta. E como nós estamos na época de Natal, quase chegando, estamos em dezembro, eu quero que você, se você está com a sua Bíblia aí para participar desse webinário, que você pegue a sua Bíblia e abra aí na primeira ou talvez a segunda página do Novo Testamento.
eu quero ler com vocês Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, tá bom? Esse é o primeiro texto com que nós vamos trabalhar, para que você perceba a importância de uma leitura atenta, tá? Então, vamos ao texto, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. E é importante que esse texto vai falar da visita dos magos. E aí lá, na sua casa, de repente, tem lá um presépio, né? Você tem as crianças em casa, você já arrumou, e estão lá os magos no seu presépio, né? Lá estão eles. Mas acredito que depois de você assistir esse webinário, você vai colocar os magos lá na porta, tá, de casa, perto da porta de casa, e você vai fazer aquelas pegadinhas dos camelos, tá bom? Até chegar no presépio, você vai explicar às crianças. Leia comigo. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12 e depois o versículo 16. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns, já sabe por que eu enfatizei uns, né? Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Pergunto a você, tem o número 3 aí? Não. Já respondi, já perguntei e já respondi. Tem a palavra reis aí? Não. Por que nós falamos 3 reis magos? Aí você diz assim, Alessandra, porque os presentes foram ouro, incenso e mirra. Primeiro, daqui a pouco a gente vai ver o mapa, tá? Mas primeiro eu quero ler o texto com você. Os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Isso levou um tempo. Você vai descobrir isso comigo na leitura, tá? E eles vinham em caravana. Vinha um monte de gente por causa do perigo. Não dá para vir do Oriente para Jerusalém apenas 3 pessoas montadas em 3 camelos. Não dá, gente. Tem que vir comida, tem que vir tenda, tem que vir as estruturas, as estacas das tendas, os panos, tudo aquilo, tá bom? E tem que vir gente numa caravana para que não haja perigo. Tem que vir gente armada, tá? Os magos vêm do Oriente. Quem eram os magos? Naquela época era uma mistura de astrólogos e astrônomos. Por que eu estou falando astrólogos? Porque eram homens que estudavam os astros, as constelações. Eles estudavam as constelações, eles olhavam para o céu, não tinha astrolábio, né? Não tinha tecnologia naquela época, não tinha GPS, tá certo? Eles vieram do Oriente a Jerusalém dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Isso aí foi revelação de Deus no coração deles. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Por isso que eu te falei que era uma mistura de astrólogos e astrônomos. Magos eram os homens que estudavam as constelações do céu. E aí eles viram que havia uma estrela diferente daquelas de cujas constelações eles estudavam. De Capricórnio, de Sagitário, as 3 Marias, tá? O Cruzeiro do Sul. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso aí é a palavra do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Tá? É a profecia se cumprindo.
Verso 7. Então Herodes, preste atenção, chamando secretamente os magos, não está falando 3 e não está falando reis, chamando os magos, inquiriu, ou seja, perguntou exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecer. O Herodes perguntou para eles o tempo exato em que a estrela apareceu para eles lá no Oriente. E enviando-os a Belém, disse Herodes, né? Ide, perguntai diligentemente pelo menino. Preste atenção que ele não falou bebê. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo 9, o texto continua. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Que rei? Herodes. Mas não fala reis magos, tá? E eis que a estrela que tinham visto lá no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando onde? Você está fazendo a leitura atenta junto comigo. Tem estábulo aí? Não. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Não tem estábulo, não tem hospedaria, não tem fundos de hospedaria, não tem José, não tem vaquinha, não tem ovelha, não tem nada disso. Os magos chegaram na frente de uma casa, entraram nessa casa, a estrela estava em cima da casa, se prostraram, adoraram. Estava lá Maria e o menino. Provavelmente José está trabalhando na carpintaria. Ou foi pegar alguma coisa na rua. E prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Isso não quer dizer que são 3 homens. 2 podem ter pego o ouro, 1 pode ter pego a mirra, 4 podem ter pego o incenso e se prostrado ali com essas dádivas. E não está escrito 3 dádivas. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, de novo Deus fala com eles. Primeiro Deus falou com eles, que era o rei dos judeus que havia nascido. Segundo, Deus fala de novo com eles, para não voltarem para junto de Herodes. Eles partiram para a sua terra, eles voltaram para casa, por outro caminho, tá? E aí, o texto continua agora, versículo 12, e agora a gente vai para o versículo 16, porque nesse inteirinho, se você está com a sua Bíblia aberta, Deus vai avisar a José para fugir para o Egito com Maria e o menino, porque o Herodes buscava matá-lo. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, leia comigo, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Qual foi o tempo que os magos levaram do momento que viram a estrela no Oriente até o momento em que chegaram em Jerusalém e perguntaram para toda a cidade até que chegou no Herodes? Quase 2 anos. Por isso, Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Tá? E aí eu quero mostrar a vocês um mapa que provavelmente este aí é o mapa da Rota dos Magos, que
que é o mesmo mapa da rota de Abrão, quando ele sai de Ur dos Caldeus. Esses magos vêm do Oriente, o Oriente é a Caldeia, tá? E aí, o que acontece? Esses magos, tá? Estão lá na Caldeia, e aí, estou só aguardando o mapa aparecer aí pra gente, tá? Os magos estão lá. E eles vão precisar vir fazendo a rota do Eufrates. Eles vão precisar subir, tá? Assim como o Abrão subiu com o seu pai Terá, com o seu sobrinho Ló, tá? Eu não sei porque que o mapa não entrou aí, tá, gente? Então, ele vai subir, tá? E dali ele vai fazendo a rota do Eufrates até chegar em Jerusalém. Esse tempo levou quase 2 anos. Tá bom? Então, os magos vão chegar, tá? Lá em Jerusalém, aí apareceu o mapa, graças a Deus. Que é essa rota, que é uma rota da água, tá? Essa jornada é a jornada de Abraão, porque eu não consegui o mapa a jornada dos magos, até porque eu acho que nem tem, tá? Mas a jornada de Abraão é a jornada dos magos, tá? Porque de onde Abraão saiu, lá de Ur dos Caldeus, ali é a Caldeia, tá? Ali é o Oriente. Então, essa rota que o Abraão fez, tá? Subindo pelo Eufrates, porque ele teria que ir pela água, porque senão ele ia morrer de sede, ele e a sua comitiva, quando ele saiu de lá. Essa comitiva dos magos também teve que fazer a mesma rota, senão eles iam morrer de sede. E eles fazem essa rota. E as constelações estão no céu. E eles estão sendo guiados. E aquela estrela está lá diferente, quem não sabe. Eles viram e começaram, e se prepararam e vão embora, pessoal. E eles vão fazer este caminho. Tá bom, gente? Então, o que eu oriento aí nas igrejas onde eu dou essa aula, vamos dizer, eu tenho essa fala, né? Que se você que está assistindo esse webinário, que é professor de crianças na escola dominical, tá? Aproveite esse tempo, aproveita o dia da Bíblia, aproveita o domingo antes do Natal. Fala com os pais também, fala com as crianças, explique isso para elas. Leia o texto com elas, ensine as crianças a ter uma leitura atenta desde cedo. Você é professor de adolescente, você é professor dos jovens, discuta. Discuta por que a gente reproduz falas, símbolos, presépios, e que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Aí o que eu oriento? Aquilo que eu falei. Pega os magos e coloca eles lá perto da porta de casa. Tá? Você tem um móvel aí na entrada de casa, coloca eles lá. Aí coloca... Deixa o presépio lá, tá? Com José, com Maria do mundo, e deixa os magos lá longe. Explica para as crianças. Olha, tá aqui, ó, aqui é a noite que Jesus nasceu, tá? Só que os magos lá, ó, se quiser mostrar até esse mapa, os magos, eles tiveram que andar um pedação, eles viram a estrela, aí já desconstrói que eram reis, desconstrói que eram 3, bota mais gente, pega lá os brinquedos das crianças lá, né? Bota pessoazinha lá, sei lá, bota Playmobil, se é que você tem isso aí em casa, não sei. Bota mais gente, bota mais camelos, e bota as panelinhas das meninas, das brinquedos das garotinhas, tá? E fala, olha aqui, teve que vir uma caravana, porque era perigoso. E já coloca a noção de perigo também nas crianças, quem está vivendo o mundo, que as crianças acham que está no mundo
Mundo Fantástico de Bob, né? Tem um desenho assim. Tinha, né? Então, faça isso, tá certo? E mostra para as crianças, tá? Olha aqui, foi assim. Quando eles chegaram, crianças, não tem mais esse presépio aqui, não tem mais. Jesus não é mais um bebezinho, ele já está com quase 2 anos, né? Claro que se você quiser aumentar um pouco, né, o conhecimento, você vai mostrar que a história de Jesus no Evangelho de Mateus quer se aproximar da história de Moisés. E aí você pode falar. Assim como lá o faraó mandou matar as crianças na época de Moisés, os meninos, o Herodes também manda matar os meninos de 2 anos para baixo na história de Jesus. Faça essa aproximação, tá? No Evangelho de Mateus. Tá? Essa aproximação é de Mateus, não é de Lucas, não é de Marcos, não é de João, é de Mateus. Tentar aproximar Jesus de Moisés. Porque você aprendeu na escola dominical que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus têm o quê, gente? Uma admiração por Moisés, né? Então, vamos aproximar Jesus de Moisés, né? O Espírito Santo, para poder o Espírito Santo, né, ter essa atração, né? Fazer com que os judeus fossem atraídos ali ao Evangelho de Mateus. Tá bom? Então, essa é aí o nosso primeiro exemplo de leitura atenta, e eu quis me deter nisso, para que você possa, né, ensinar isso nesse tempo. Ah, você perdeu o webinário, né, em dezembro, você só viu isso depois do Natal. Não tem problema, você ensina depois, tá? Você ensina ano que vem, você ensina no momento, você abra a Bíblia dentro da sua casa e ensina para os seus filhos. Você, marido e esposa. Ah, mas agora eu já tenho netos, então você vai fazer com os netos. E para os filhos e os netos, tá bom? Isso é muito importante. E aí, esse é um exemplo clássico de que muitos de nós, eu me incluo, porque eu passei muito tempo falando 3 reis magos, eu passei muito tempo admirando o presépio, que bonitinho, que legal, Porque, na verdade, o que é o presépio? É a junção de 2 narrativas. A do Evangelho de Lucas, com o nascimento de Jesus, em detalhes, e essa daqui de Mateus, com a história dos magos. Aí trouxeram os magos para o presépio. Né? Mas segundo a história, o presépio é do século XII ou XIII. Né? E ele foi, essa junção das 2 narrativas, quem fez foi Francisco de Assis. Tá? Essa é uma das formas como se fala, né, da origem do presépio. Tá bom? Então, ficou claro, é preciso ter uma leitura atenta. Tá bom? Então, fique atento à sua Bíblia. Há uma série de coisas, tá bom, que se leem na Bíblia e se fala outra coisa, tá? Por exemplo, deixa eu só abrir um parêntese aqui bem rápido. Há um louvor, né, que diz: há um médico em Gileade, há um bálsamo em Gileade. A Bíblia não fala isso. É lá no livro de Jeremias. Jeremias vai dizer: por acaso há bálsamo em Gileade? Por acaso há médico? E por que não se operou a cura da filha do meu povo? É o sofrimento. Então, na Bíblia, isso é um questionamento. E no louvor, que fez bastante sucesso, isso é uma afirmação. Aí, isso já é uma interpretação. O bálsamo que existe em Gileade é Jesus Cristo. Né? Lá na época de Jeremias, é um questionamento. Hoje é uma afirmação. Mas isso não fica claro no louvor. Tá bom? Então, ainda tem o Oséias lá, vinde, prostremos ao Senhor e tal. Tá bom, gente? Então, vamos passar aí para o próximo texto sobre a questão dessa leitura atenta
mas nesse momento agora é mais a questão de nós prestarmos atenção, tá? No que a Bíblia diz. E agora eu quero falar de liturgia de culto, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Leia comigo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí você está lá no meio do culto. Aliás, alguns cultos a gente vai hoje e a gente não vê mais aquele momento de confissão. Já há um erro litúrgico aí, tá? Porque é preciso haver um momento de confissão a partir do momento que eu estou na casa do Senhor, na presença do Senhor, e eu preciso confessar o meu pecado ali, tá? Bom, o texto está dizendo, se confessarmos, então é necessário confessar. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não. Se eu estou diante do culto, eu não vou confessar os meus pecados pessoais numa oração que o pastor me chamou para ir lá fazer a oração de confissão. Mas eu preciso fazer a minha oração no estilo Neemias, né? Neemias capítulo 9, quando Neemias vai fazer a confissão dos pecados do povo e vai se incluir. E vai dizer, nós confessamos os nossos erros, sabe? Então, é preciso fazer a oração de confissão de pecados confessando pecados. Então, Senhor, estamos diante de Ti, confessamos que somos negligentes, confessamos que não temos lido a Sua palavra o suficiente, confessamos nossa falta de amor ao longo dessa semana, se é o culto semanal. É preciso confessar, está escrito aí. Agora, você está na sua casa, você vai confessar a Deus, você precisa ensinar isso. Ensine isso à criança, ensine isso a seu filho, ensina isso no seu discipulado, ensina isso na escola dominical. Pastor que me ouve, eu sou professora de pastores, então já sabe como é que é. Pastores que me ouvem aqui no webinário. Você precisa ensinar o povo da sua igreja a confessar os pecados. Estou lá diante do Senhor na minha casa, né? Fecha a tua porta e tal. E confessa. Senhor, hoje eu fui negligente nisso. Senhor, hoje eu olhei para o que não devia. Hoje eu falei o que eu não devia. Senhor, eu fiz isso. Senhor, me perdoa. Até porque, eu costumo dizer, que quem tem pecado reincidente, que todo dia confessa a mesma coisa, uma hora vai se injuriar consigo mesmo. De tanto você falar todo dia, uma hora você vai se encher e você vai dizer, chega, Senhor, hoje é o último dia que eu estou confessando isso. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais confessar. Isso é tratamento. Porque a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, a gente vai ouvir o nosso pecado. O Salmo 139 fala, versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pega isso também, memoriza esses 2 versículos e memoriza 1 João capítulo 1, versículo 9. Primeiro você confessa. Primeiro você pede a Deus para te sondar. Fica ali em silêncio. Vai vindo todos os teus pecados na tua mente. Começa a confessar um por um. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Tá? Então, isso é que eu estou falando, é o que eu estou chamando de leitura atenta da Bíblia. Então, tanto na liturgia de culto, oração de confissão ensina, porque às vezes a gente chama a pessoa para fazer oração de confissão e aí ela começa a agradecer. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu perdão. Não é obrigado pelo teu perdão. Ou as mulheres, né? Obrigada pelo teu perdão. É confessar primeiro. Depois a gente agradece pelo perdão de Deus, perdão concedido. Por quê? Está na ordem.
se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e tem mais, nos purificar de toda injustiça. Tá bom? Vamos partir aí agora para outro momento de outros textos que eu quero falar contigo, ainda na primeira carta de João. Você que me ouve aí, que é líder, você está trabalhando com discipulado, né? Eu gosto muito, eu sempre ensino isso aos meus alunos, de escola dominical, de igreja local, de cursos que eu faço, meus alunos que são hoje pastores, porque eu dou aula para pastores desde 2005, né? Dei aula no Bennett, dou aula no Seminário Metodista César da Corso Filho, aqui no Rio de Janeiro. Então, eles já sabem, foram meus alunos e já sabem, quem se formou ali, né, que foi meu aluno desde 2005. Muito bem. Se você está trabalhando com discipulado, já falei o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Discipulado é o momento de você ensinar. Pegue a primeira carta de João e leia com seu grupo de discipulado. Ou é uma pessoa com que você está discipulando? Leia com ela. A primeira carta de João tem muitos textos importantes. Um é esse aí da confissão de pecados. Você vai ensinar. Outro texto, tem vários, tá? Mas como aqui a gente tem um tempo para falar. Outro texto que é muito importante. Repare a força de 1 João, capítulo 3, versículo 1, para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, né? E que entendeu que Deus é o Pai dela, porque agora ela é irmã de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o irmão mais velho dela, e Deus é o Pai. E olha aí, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Há uma versão, a Bíblia em português, que diz, depois que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato o somos, tá? Nós somos, de fato, filhos de Deus, tá certo? Por isso o mundo não nos conhece. As estruturas do mundo não nos conhecem, porque não conhecem a Deus. E aí você já explica que, sim, a vida cristã tem um embate. O mundo vai vir de encontro. É uma coisa também que eu falo muito. Ir de encontro é ir contra. Ir ao encontro é ir a favor. Então, pare de orar. Me permita esse adendo. Pare de orar, Senhor, vá de encontro ao fulano, porque você está mandando o Senhor dar uma pancada no fulano, tá? Ir de encontro é isso aqui, é ir contra. O mundo vem de encontro a nós. E nós vamos de encontro ao mundo. Só que nós vamos de encontro ao mundo em amor. Ainda que o mundo venha de encontro a nós nesse embate, em ódio, em violência, em palavras mal faladas, malditas, tá? Por isso que Jesus vai dizer, ora por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa, né? Então, vede com grande amor. Aí explica para a pessoa, olha o amor, Deus é teu Pai, você é filho de Deus. Agora, a sua natureza foi mudada, você nasceu de novo. E é claro que o outro lado vai tentar vir de encontro, vir contra você, porque você não pertence mais lá. Então, olha a força dessa palavra. Além de ser leitura atenta, é perceber a força disso. Tá bom? E caminhando aí já, tem mais um texto aí na primeira carta de João, que também tem uma força enorme, tá? Para nós, que é
1 João, capítulo 5, versículos 3 e 4. De novo, amor, tá? Porque este é o amor de Deus. Faça perguntas para a pessoa que está contigo no discipulado. O que está dizendo? Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha a força disso. Tem gente que a vida cristã é muito difícil e que não sei o quê. Bíblia, os seus mandamentos não são pesados. Guardar os mandamentos de Deus é o amor. Eu vou responder em amor àquele que me amou primeiro e que me amou muito mais do que eu o amo. Os mandamentos de Deus não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus, e aí você explica a pessoa que agora ela é nascida de Deus. Por isso o embate lá. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você percebeu? Lá no capítulo 3, tem o embate do mundo. Mas o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu não preciso brigar com ninguém. Eu não preciso me exasperar com ninguém. Eu não preciso dizer, mas eu sou filho de Deus. Eu não preciso me exaltar. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence, né, aquele embate, aquilo que vem de encontro a mim, é a minha fé. Segundo Efésios, lá capítulo 6, essa fé é um escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Não é isso? Então, preste atenção. Faça uma leitura atenta. Veja a força que essa palavra tem, tá? E não entre nas estatísticas do analfabetismo bíblico, tá bom? Último texto que eu quero conversar com você é Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que é um texto também que as pessoas esquecem de uma letrinha. Leia comigo. Leitura atenta. Educa a criança. Olha o que está escrito aí. Não é o caminho. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Você tem que educar no caminho. Portanto, você precisa andar junto com a criança. Eu tenho que educar no caminho. Portanto, eu preciso andar junto com o meu discípulo, com o meu aluno, com o meu amigo que está vindo para Jesus, com a minha amiga que está vindo para Jesus. Eu preciso educar no caminho. Se eu fico fora o dia inteiro, só chego de noite para dormir, mas é porque eu estou, né, estudando, trabalhando, é tudo para o Senhor. Pois é, mas não está educando a criança no caminho. Alessandra, aí você mexeu onde não devia. Pois é. Muitas vezes é melhor uma vida mais simples, com menos presentes caros, mas com os pais em casa, para educar a criança no caminho em que ela deve andar. Eu tenho que andar junto. Não tem escolha. Eu não posso dar um celular com desenhos da Bíblia, com não sei o quê, para minha criança, esperando que aquilo ali vai educá-la. Até porque o celular não tem pernas e não vai andar no caminho junto com a criança. Então, não é educar a criança, né,
Ou ensinar, né? A outra versão diz ensina. Quem ensina, ensina algo. Mas aí não é isso. É ensinar no. É ensinar no. É ensinar a criança no caminho. Então, é preciso caminhar. Segundo, né, um poeta diz, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, à medida que eu vou caminhando, o caminho vai sendo aberto diante de mim. E à medida que eu vou caminhando com a criança, ela vai tendo as experiências que eu vou tendo junto. Ah, mas aqui eu errei. Fala para ela que errou. Ela precisa saber que o pai e a mãe, o responsável, o professor, os meus alunos sabem que eu não sou perfeita, que eu erro, né? E você daí também sabe que você, ninguém é perfeito, é só Deus. E a gente precisa educar no caminho. Dizer os nossos erros também é educar no caminho. Então, portanto, que haja uma leitura atenta da nossa parte, que a gente saiba, né, o caminho que a gente está andando e que a gente eduque no caminho que a gente está andando. Paulo entendeu isso. Por isso ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está educando no caminho. Caminho é o caminho que eu estou caminhando. Né? E também quando ele vai falar do pensamento, né, do Filipenses capítulo 4, versículo 8, né, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também vistes, ouvistes, não é isso? Aprendestes de mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Então, o Paulo está se colocando como exemplo. Né? E tem aquela, eu não sou exemplo para ninguém, exemplo é Jesus. Você é exemplo. Educa a criança no caminho em que deve andar. Né? Não tem criança como eu não tenho filhos, mas eu tenho alunos. Eu tenho. E o caminho que eu estou andando, eu preciso mostrar, né? E ensinar e educar. Tá bom? Essa aí é a nossa mensagem aí nesse webinário Analfabetismo Bíblico, parte 3. Que o Senhor te abençoe. Eu costumo terminar as minhas aulas, né, com o texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu gosto muito desse texto e creio que ele precisa acontecer nas nossas vidas. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu estou falando para mim, tá? Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que a gente se apresente a Deus aprovado. Tá bom? Então, que Deus aí te abençoe e que a gente tenha aprendido aí nesse momento juntos mais um pouquinho, né, da palavra de Deus e de não sermos analfabetos no que diz, no que tange, né, no que se refere à Bíblia. Tá bom? Deus te abençoe. Um excelente dia da Bíblia para você. Que seja um dia para você refletir na importância desse livro para a nossa vida. Não só para aprender, mas a gente entender que essa palavra, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é viva e ela é eficaz. Tá bom? Deus te abençoe. Beijo no teu coração.